enchendo, vem nos capacitando, vem nos ungindo, vem nos preparando. Senhor, tenhas a liberdade de se mover aqui nesse lugar, de falar a cada coração. Fala ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, meu Deus, que vem aqui te ouvir. E você diga assim: Senhor Jesus, meu coração está aberto para receber a tua palavra, a tua direção. Usa o teu servo para falar ao meu coração, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora começar o nosso estudo. Todos pegaram o estudo aí do Pai Nosso? Quem está com o seu estudo? Está faltando alguém? Pastor, está faltando aqui, é só levantar a sua mão que o obreiro ele vai aí até você em nome de Jesus. Quero estudar com você hoje. Hoje nós estamos aqui na quarta lição, né? O quarto estudo aqui da oração do Pai Nosso. E a cada estudo eu tenho falado, né, que o Pai Nosso ele não tem que ser rezado. Pelo contrário, nós temos que aprender aqui com Jesus como é que nós temos que fazer a nossa oração aqui em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos começar aqui. Para quem não me conhece, sou o pastor Leandro Leal. E você que está me acompanhando aqui por meio do YouTube, que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Fica aí junto conosco. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar aí o seu coração. Antes de começar aqui, só lembrando aqui algumas coisas que nós aprendemos durante aqui essas semanas que passou, nesses domingos. Não dá para recapitular tudo aqui, mas primeira semana nós aprendemos ali sobre corrigir a oração. Antes de entrar na oração do Pai Nosso, nós tivemos ali algumas correções que o Senhor ele nos ensinou, né? Segundo aqui que nós aprendemos também que Deus ele gosta de ser chamado de Pai. Agora veja, para Deus ser o nosso Pai, nós temos que ser filho de Deus. E se a pessoa não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela não é filha, porque às vezes todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois nós aprendemos também sobre o Pai Nosso, o tema, né? Pai Nosso. Se Ele é Pai Nosso, nós somos o que, igreja? Irmãos. Nós somos irmãos. Pai Nosso. Então nós somos irmãos. Se nós somos irmãos, nós temos que viver em união. Não podemos viver discutindo, dividindo e tal. Então, depois aprendemos também, santificado seja o teu nome. Como assim, pastor? Santificar o nome do Senhor. Se Ele já é santo já, o nome do Senhor não é santo? Então, como é que eu vou santificar o nome do Senhor? Dando um bom testemunho, irmãos. Nós temos que procurar sempre dar um bom testemunho. No nosso local de trabalho, na nossa vida, o que tem de irmãos dando mau testemunho. Eu sempre digo, a árvore você conhece pelos frutos, irmãos. Vocês vão conhecer minha vida, não é pelo que os outros estão falando, não, é porque você vê de mim. Será que eu tenho dado bons frutos? Será que eu tenho sido exemplo dentro da minha casa, minha família, meus filhos? Então assim, e assim vai. E aí depois aprendemos também que vem o teu reino. Veja, quando eu falo vem o teu reino, o reino ele pertence a quem? A Deus. Então, é Ele que manda, é Ele que dirige. Aqui resumindo, amém? Vamos aqui para o nosso estudo então, estudo 4. Seja feita a tua vontade. Estudo aqui do Pai Nosso. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Veja, quantas vezes você já disse isso para Deus em oração? Na teoria é muito bonito, mas na prática, será que estamos realmente dispostos? E quando a vontade dele for diferente e conflitar com a sua? O jovem rico, lá de Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 30, ilustra bem esse conflito. Não tão importante quanto saber a Bíblia é viver o que a Bíblia o quê? Diz. Veja, rezar, meu irmão, aqui o Pai Nosso, né? Ou fazer a oração lá do Pai Nosso, saber é fácil. Agora eu quero viver Eu quero viver ali o Pai Nosso, viver o que Ele fala aqui dentro dessa oração, tanto que o que nós estamos aprendendo aqui, seja feita a tua vontade.
Será que nós estamos vivendo mesmo, verdadeiramente a vontade de Deus? Será que você está vivendo verdadeiramente ali a vontade de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Porque quando a vontade de Deus, sabe, está de acordo com a nossa vontade, é algo que você gosta, para você é tranquilo. É verdade ou não é? Mas e quando vai em conflito com as nossas vontades? E quando Deus pede algo para você, que sabe, vai contra a sua vontade, é algo que você não quer deixar. Aí eu vou dar até um exemplo aqui, né, que eu vi até interessante. Quem aqui gosta de comer cuscuz? É difícil você comer cuscuz? Mas tem alguém aqui que não gosta de comer fígado? Quem não gosta de comer fígado? Sincero. Olha lá, tem poucos. Mas esses que eu perguntei que não gostam de comer fígado, gostam de comer cuscuz? Gostam? Está vendo? Mas e se Deus pede para você comer fígado? Você está entendendo? Então, às vezes, tem coisas que Deus ele vai pedir para a gente. Porque é fácil você, quando a vontade de Deus está alinhada com a nossa vontade. Só que quando ela vem contra a nossa vontade, quando Deus te chama para algo diferente, quando Deus te pede algo, às vezes, que vai te custar. E aí? É algo que você não queria, sabe? Não, poxa, isso aí, meu Deus, eu lutei tanto por isso, agora eu vou ter que abrir mão disso. Eu vou ter que abrir mão, sabe, às vezes de um sonho meu para viver os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus, eles são maiores. Aqui ele dá o exemplo, né, do jovem rico. Isso é triste, irmãos. Coloca para mim aí Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus capítulo 19, versículo 16. O que diz aqui? Diz assim: e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhes: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida o quê? Eterna. A gente tem que tomar muito cuidado com aquele que sempre quer nos agradar, viu, irmãos? Temos que tomar muito cuidado. Ele já chega já querendo agradar o mestre. Bom mestre. Às vezes tem pessoas que chegam te presenteando, sempre te dando presente, sempre, sabe, te agradando, sempre. Cuidado. Às vezes por detrás daquilo ali sempre tem alguma coisa a mais. Mas aí volta. Agora também não quer dizer que você não vai aceitar presente, amém? Então, passou os outros, não querem aceitar não. Todo mundo é, não. Mas vamos lá, versículo 18. E ele disse, 17. E ele disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o que, igreja? Os mandamentos. Versículo 18. E disse-lhes: quais, Senhor? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 20. E disse-lhes o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E o que falta ainda? Para quê? Então até aqui estava fácil. Até aqui, sabe, tá, não, isso aí para mim eu faço já desde a minha infância. Então está tudo tranquilo. Só que aí pega o 21, diz assim: e disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá tesouro onde? No céu. E vem e me segue. Olha o 22. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se o quê? Triste, porque possuía muitas. Que triste. Ao invés de ele escolher Jesus, ele escolheu o quê? As propriedades. Ele escolheu os bens. Ele escolheu as riquezas, porque foi de conflito com a vontade dele. Espera aí, isso aí não. Enquanto estava tudo de acordo com o que estava para ele ali, ó, aqui está de acordo, isso aqui eu concordo, ó, para mim isso aqui está bom. Opa, espera aí, tocar no meu dinheiro, tocar nas minhas propriedades, aí não. Isso daí para mim não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes o Senhor ele vai pedir algo para você, às vezes até mesmo te testando para ver se você ama mais Ele do que seja um bem, às vezes seja até mesmo uma pessoa. Deus vai falar para você sair de um relacionamento, algo que está te afastando de Deus, não sei. E assim vai.
A Bíblia diz aqui que esse jovem, ele ouvindo essas palavras, ele se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. A palavra de Deus, ela não vem para tirar nada da gente, pelo contrário, ela vem para nos acrescentar. A palavra, ela não vem para trazer morte, ela vem para trazer o quê? Vida. Ela não vem para nos derrubar, ela vem para quê? Para nos levantar, desde que você aceite e respeite ela. Deus falou muito comigo na sexta-feira sobre isso. Aquele casal lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Zafira, quando eles venderam uma propriedade, eles retiveram parte e chegaram diante do Pedro lá e mentiram para ele. O Pedro falou: vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para Deus. Primeiro ele falou com o marido. A Bíblia diz ali que ele encheu, o coração daquele homem se encheu ali, ali de demônios. O demônio encheu o coração dele. Aí na hora, a Bíblia relata que eles não se arrependeram, ele também, depois veio a esposa, e eles caíram duro, morreram. Mas peraí, aquela palavra foi para trazer morte? Não, foi para trazer o quê? Vida. Mas eles morreram. Mas por que eles morreram? Porque não aceitaram a palavra. Quando a pessoa não aceita a palavra, ela não aceita a repreensão, ela não aceita a direção de Deus, ela vai morrer. Ela morre espiritualmente, ela vai morrer também fisicamente, mas antes de morrer fisicamente, o diabo arranca tudo que ela tem. Tudo que ela tem. E quantas pessoas às vezes têm dado lugar para o inimigo. Então a palavra de Deus, ela não vem para trazer morte, ela traz vida, desde que a pessoa aceite ela. Eu não aceitei a palavra, eu recusei aquela palavra, então ali vai ter morte na vida dela. Ela está aceitando a morte. A mulher do fluxo de sangue, ela lutou 12 anos por vida. Quando ela encontra a vida, que ela encontrou Jesus, Jesus pergunta: quem foi que me tocou? Aí a multidão, aí todo mundo olhando, né, os discípulos: Senhor, todo mundo está tocando no Senhor aqui. Não, alguém me tocou. Porque aquela mulher foi com propósito. É a mesma coisa, você vir para a igreja sem propósito, nada na sua vida vai acontecer. Nada. Hoje, domingo, Deus, eu estou indo, lógico, para pedir algo, para pedir pela minha família, para fazer um pedido, tudo bem, mas eu venho no domingo para quê? Para que a gente vem no domingo para a igreja? Para adorar, para louvar, para exaltar o Senhor, indiferente de quem está pregando. Indiferente de qualquer coisa. Aquela mulher, ela procurou vida durante 12 anos, irmãos. E quando ela encontra a vida, ao mesmo tempo ela encontrou a morte. Como assim? Jesus perguntou: quem me tocou? E ela, sabendo que tinha sido ela, porque tem coisas que você sabe que é você. Ela poderia ter ido embora, ela ia ser apedrejada. Então, ao mesmo tempo que ela encontra a vida, ela encontra o que também? A morte. Ela teve o gostinho da vida por algum momento. E aí agora ela falou: poxa, eu posso ser apedrejada. Mas Jesus nunca vai te apedrejar. E a Bíblia diz o seguinte, que ela foi lá e contou toda a verdade. Ela se prostrou ali aos pés de Jesus, e a Bíblia relata que ela contou toda a verdade. Diga glória a Deus. E o que aconteceu com ela? Ela se tornou filha, ela adquiriu fé, ela recebeu a salvação, ela teve paz, diga glória a Deus, e ainda tomou posse da cura dela por completo. Amém? Então é isso. Mas porque ela permaneceu aos pés de Jesus, ela poderia ter pegado e falado: vou embora, eu já tenho o que eu quero. Então você vê aonde está o nosso coração. O jovem aqui falou: não, ele ficou triste, ele se retirou triste. Ele não aceitou a palavra, ele preferiu as riquezas. E quantas pessoas estão preferindo as riquezas? E infelizmente, quando ela partir daqui, sabe, para outra vida, ela não vai levar nada. E provavelmente a pessoa que escolher as riquezas, ela não vai para o céu. Pastor, o dinheiro é tudo, cuidado. Ele acaba com a vida de muita gente. Estava falando com um pastor, o nosso líder, e ele falava algo interessante. Falou o seguinte: até nessa passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a Bíblia diz que as pessoas, os povos, os irmãos, eles traziam, eles vendiam as propriedades e traziam os dinheiros e depositavam aos pés dos discípulos. O dinheiro, ele não tem que estar acima de você não, ele tem que estar aos seus pés. Quando o dinheiro está acima, já era, ele está te dominando, ele tem que estar aos seus pés, você que tem que dominar ele. Quando o dinheiro te domina, já era. E é o que aconteceu com esse jovem. Continua no nosso estudo aqui, diz assim: Deus mandou que Abraão saísse da sua terra e fosse para um lugar que não sabia aonde era. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Imagine que situação. Quem aqui hoje tem casa própria aqui? Quem mora em casa própria? Muita gente. Já pensou se Deus chega para você hoje e fala assim: sai da sua casa. Você vai sair da sua casa
E agora você vai para uma terra, você vai sair. Mas para onde eu vou sair? Você vai sair. Você vai sair agora sem direção. Você vai ir pela fé. Para onde? Não sei. Eu vou andar. Deus está mandando eu sair. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É algo fácil para você? É? Já pensou hoje você sair da sua casa? Pastor, eu lutei tanto para conseguir comprar minha casa. Eu comprei minha casa, agora Deus está mandando eu sair da minha casa? É complicado. Aí Deus fala para Abraão, sai, olha lá. Você faria isso? Porque é fácil, né? Fazer a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Será que é mesmo? Sabe quanta gente sabe ora o Pai Nosso, mas ora sem entendimento, irmão. Sem entendimento nenhum, seja feita a tua vontade. Aí de manhã junta lá, né? Às vezes acontece, junta os trabalhadores, vamos orar aqui o Pai Nosso, aí faz. Nada, é algo normal. Fala, faça a tua vontade, mas a vontade de Deus não está sendo feita ali. Olha o que diz aqui, continuando. Deus também pediu seu filho. E com certeza não foi fácil. Deus pediu o filho de Abraão. Mas Abraão obedeceu. Isaac também estava disposto a obedecer. Pois, se ele quisesse fugir, ele fugiria. E Abraão não poderia alcançá-lo. Teoricamente, teoricamente, é bonito pedir que a vontade de Deus seja feita, mas precisamos o quê? Exercitar. É bonito, irmão. Faça a tua vontade, Senhor, na minha vida. Mas e aí? Agora Deus pede para o Abraão, Abraão, eu quero o Isaac. O que era o Isaac ali para o Abraão? Era tudo que ele tinha, tudo que ele mais amava. O Abraão trocaria tudo ali pelo filho, ele daria todo o dinheiro que ele tinha pelo filho, como hoje. Quem é pai e mãe sabe disso. Pastor, eu tenho tudo aqui, só se a pessoa estiver muito presa ao dinheiro, porque às vezes tem demônio aí, viu? Mas peraí, você já viu, tem pessoas que gastam tudo para tentar salvar um filho. Quem já viu o caso assim, não é verdade? Então imagine, Deus demora um tempo para dar o filho da promessa, e quando Deus dá, Deus pede. Mas por que Deus pediu? Deus estava provando o coração dele. Às vezes Deus vai provar o seu coração, para ver onde está o seu coração. Então veja, não basta só você pedir, é bonito pedir, seja feita a tua vontade, mas precisamos exercitá-la, irmão. Será que a vontade de Deus está sendo feita na nossa vida mesmo? Olha o que ele diz aqui, ó. Quais são as vontades aqui de Deus? Andar de acordo com o quê? Com a palavra. Então essa é uma vontade de Deus, que você ande de acordo com a palavra, para quem não sabe. Depois, se batizar. Pastor, eu não sou batizado nas águas ainda. Por quê? Essa é uma vontade de Deus, está na palavra. Ele diz mais, trabalhar. Deus não gosta de preguiçoso, não. Deus gosta daquela pessoa que é trabalhadora. Amém? Às vezes, pastor, mas eu cuido da minha casa. Então trabalhe na sua casa, faça o melhor dentro da sua casa. Às vezes o marido está trabalhando fora, a mulher está cuidando de casa, então eu vou fazer o melhor. Mas Deus, Ele ama aquela pessoa também, que ela é trabalhadora. Deus não se agrada do preguiçoso. Evangelizar. Isso aqui é a vontade de Deus. E tem muita gente que pensa que essa vontade de Deus é só para os obreiros, só para o pastor. Não, é para você, amigo. Você tem que evangelizar. Tem que levar a palavra para os perdidos. É o motorista do Uber que você veio hoje, você falou de Jesus para ele? Alguém aqui deve ter vindo de Uber hoje. Você falou de Jesus para ele? Está vendo? Você perdeu a oportunidade. Por que você não falou de Jesus? Não, mas pastor, por causa das minhas lutas. Não, as suas lutas não podem te impedir de falar de Jesus, de falar da palavra. Então temos que evangelizar. Devolver o quê? O dízimo, misericórdia. E, pastor, é vontade de Deus, é. Aí é fácil orar o Pai Nosso, né, e não devolver o dízimo. Pastor, mas isso está no Antigo Testamento. Sim. Mas antes de haver a antiga aliança. Mas antes de haver aliança, o Abraão já devolveu o dízimo. Veio a antiga aliança, Deus fala sobre o dízimo. Jesus veio na nova aliança, Jesus também fala do dízimo. E por que você não devolve o dízimo? Por quê? Não adianta, irmãos. Sou filho. Que filho é esse que não obedece ao pai? Por que você... Deus abriu uma porta para você. Você pensa que até quando você vai prosperar?
Não vai, irmão, uma hora vai entrar maldição. O dízimo é a 10ª parte de tudo que Deus confia em nossas mãos. Então você tem que devolver. Ele diz aqui, continuando, perdoar. Essa é a vontade de Deus. Pastor, mas ele me fez muito mal, ele me prejudicou. Pastor, sabe, ela me abandonou. Pastor, sabe, foi um sócio. Perdoe. Perdoe. Honrar aos pais. Eita, honrar pai? Pastor, mas meu pai é muito ruim. Honre o seu pai. O meu pai não me dá atenção. Honre o seu pai. Se você quer ser abençoado. Seu pai e sua mãe. Tem que honrar pai e mãe. Obedecer às autoridades. Aqui tem pessoas que não obedecem, irmão. Tem pessoas que às vezes, estava falando aqui, que tem irmãos que ele não tem problema, não é com a igreja, é com a autoridade, irmão. Você vê que todo lugar que ele chega, ele tem, trazendo aqui, eu sou uma autoridade aqui. Deus me colocou como uma autoridade espiritual, mas às vezes você vê uma pessoa que está ali, ela não tem problema comigo, ela tem problema com a autoridade. Às vezes tem pessoas que passou em várias igrejas, você vê, ela não fica, ela não permanece, porque ela não se sujeita à autoridade, ela sempre tem, sempre ela quer saber mais. Ela quer mais, ela tem que ser sujeita à autoridade, se sujeitar ali, seja o patrão. Não que você vai ter que pecar. Não, meu patrão, ele está pedindo para mim pecar. Não, não vou pecar. Eu me lembro de uma vez, contei isso aqui já há algum tempo já. Eu trabalhei numa empresa e o meu chefe, entre aspas, falava que ele era cristão, mas de cristão ele não tinha nada. Depois eu vi que era um pecador. Pecador, irmão. Vive adultério, mentindo, enganando, enrolando. Uma vez ele chegou para mim, sabe, no início de tudo, ainda eu olhava para ele como homem de Deus, aí ele chegou para mim, o telefone tocou, ele falou, Leandro, atende aí. Na hora que eu ia pegar o telefone, ele falou, e fala que eu não estou. Eu olhei para ele e falei, oxa, como assim? Não, atende aí. Eu falei, não vou fazer isso não. Mas, por quê? Não, meu Deus não permite isso, eu vou mentir. Não, mas você está trabalhando. Eu estou trabalhando, mas eu não vou mentir não, então eu não vou atender. É melhor não atender, deixa tocar. Não, eu estou servindo a Jesus, eu não vou mentir. O Senhor me perdoe, mas eu não vou fazer isso. O Senhor está me pedindo para mentir, não vou fazer isso. Ah, mas você poderia perder o emprego. Sim, eu poderia perder o emprego, mas eu não queria perder minha salvação. E tem gente perdendo a salvação por causa de uma mentirinha. E uma mentirinha vai se tornar, sabe, ali uma mentironda, daqui a pouco um abismo chama o outro abismo. Cuidado. Então eu tenho que obedecer às autoridades dentro do quê? Da palavra. Amém? Está fora da palavra, eu não vou obedecer não. Dentre outras, é da vontade dele. Continuando, veja aqui que interessante, fala aqui do nosso missionário. O missionário R.R. Soares queria ser um médico, mas preferiu seguir a vontade de Deus, tornando-se um pregador em tempo integral. Decisão esta que impactou a todos nós. Muitas vezes a vontade de Deus vai conflitar com a nossa, mas quando isso acontecer, que a dele prevaleça, estejamos no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável, que é perfeita. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Aí vocês conhecem a história do missionário. Para quem não conhece, o missionário ele já estava ali com uma bolsa de estudo, né, para estudar fora. Quando ele lendo o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônio, Deus chamou ele para o ministério. Aí ele falou, poxa, mas Deus, como é? Eu vou sair agora, é minha oportunidade de estudar fora, eu vou continuar pregando tal. Mas o Senhor Deus falou para ele, ó, com o meu poder e com a minha palavra, você vai curar mais pessoas do que sendo médico. E é o que está acontecendo. Imagine, e isso impactou as nossas vidas, o chamado do missionário. E está impactando mais de 190 países. Para você que pensa que a igreja da graça é só isso aqui. Às vezes você vê igrejas que estão começando agora, que tem 2.000, 3.000 pessoas, 4, mas está ali, nós também começamos assim, irmãos. Às vezes lá, num lugarzinho pequenininho, tal, lá no Rio de Janeiro, aí foi crescendo. Hoje a nossa igreja está em mais de 190 países para a glória de Deus, amém? Ali através do show da fé, e temos igrejas espalhadas por todo o mundo também. Por quê? Porque o missionário aceitou a chamada dele. Continuando aqui, vamos lá, diz assim, vamos ler o texto agora, de João capítulo 4, versículo 1 ao 8, coloca para mim João 4, João capítulo 4, versículo de número 1 ao 8, já está no telão aí também.
João capítulo 4, versículo 1 a 8, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por onde, igreja? Então, às vezes tem coisas que na nossa vida vai ser necessário a gente passar. Lugares que você não gostaria de passar. Está até mesmo com pessoas que você não gostaria de estar. Se você for ver aqui, no estudo, né? O samaritano, ele não falava com os judeus e os judeus não falavam com o samaritano. Eles eram inimigos. Mas foi necessário Jesus passar por ali. Então tem situações na nossa vida que vai ser necessário a gente passar. Porque Deus, ele tem um propósito ali, amém? Continuando, diz assim: Foi, pois, a cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o que, igreja? Comida. Olha aqui, continua no estudo. Quando fazemos a vontade de Deus e não a nossa, somos abençoados. Os discípulos saíram para comprar comida, pois já era a hora do almoço. Enquanto isso, Jesus conversava com a mulher samaritana. O mestre não se importou com o que, igreja? Com a comida. Ele não estava nem preocupado ali com a comida, a física. De modo que os discípulos tiveram que rogar a ele para o quê? Para que comesse. Podemos ver isso no verso 31 ao 34 deste capítulo. Olha que interessante. Então veja, daqui a pouco eles colocaram aqui, vamos ler já, está no telão já. Ele diz assim: entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Mas por que os discípulos estavam pedindo para ele comer? Provavelmente, os discípulos, eles estavam com o quê? Com fome. E eles não iriam comer antes do mestre. Eles não iriam comer antes do líder. É uma falta de respeito. Não vai comer antes da liderança. Eu não vou tocar ali. Então, eles queriam que Jesus comesse o mestre. Come. Olha lá que eles, porém, eles dizem, volta ao 31 para mim, o 31, versículo. E, entretanto, seus discípulos rogaram, dizendo: Senhor, olha lá, Rabi, mestre, come. Olha o versículo de número 32. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não não conheceis. Que comida é essa? Que comida é essa que ele falou? Agora, imagine a cabeça agora dos discípulos. Que comida é essa que eu não conheço? Eu tenho uma comida para oferecer para vocês aqui. Essa comida vocês não conhecem. Versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes, porventura, alguém de comer? Então ele perguntou: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer antes da gente? O que aconteceu? Aí um começa a falar com o outro ali. Versículo 34. E Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua, o que, igreja? Que coisa linda, irmãos. Essa era a vontade de Deus. Então eles estavam preocupados com comida. Jesus falou assim: olha, não há comida melhor do que eu realizar a vontade do Pai, daquele que me enviou, e fazer a obra. Esses dias eu estava entendendo também, irmãos, que às vezes a pessoa pensa: não, é só a palavra aqui. Às vezes até a gente que faz a obra, obreiro, poxa, às vezes eu estou lá no estacionamento, não estou aqui ouvindo a palavra, eu não estou me alimentando. Estou sim, eu estou me fortalecendo. As tias da escolinha estão lá agora, ela está se fortalecendo. Não, pastor, ela está se fortalecendo lá, está lá. Fazer a vontade de Deus no alimento? Não está ali fazer a obra de Deus no alimento? Então quando eu estou, não que eu não tenha que ouvir a palavra, mas quando você faz a obra, você também está se alimentando. Quando você evangeliza, você está se alimentando. Eu não sei se já aconteceu com vocês, sabe, você às vezes sai um pouquinho triste da sua casa, mas aí daqui a pouco aparece alguém que está pior do que você. Aí você fala de Jesus para ela. Aí você começa a ficar mais forte. Aí você fala de Jesus para outra pessoa, você vai ficando mais forte. Já aconteceu com alguém aqui?
que você sabe, poxa, eu saí de casa triste, fui para o trabalho e comecei a falar de Jesus, foi ficando mais forte. Por quê? Fazer a obra nos deixa forte. Fazer a obra é um alimento para nós, diga glória a Deus. Irmãos, eu estava assistindo um vídeo hoje, não ontem. Que vídeo foi esse? Hoje eu mostrei para os meninos que oraram comigo aqui. Que vídeo. Nós não vamos prestar conta daquilo que nós fizemos aqui nessa obra. Nós vamos prestar conta daquilo que Deus confiou nas nossas mãos para fazer e nós não fizemos. Na hora que eu vi esse vídeo eu tremi. Falei, meu Deus. Às vezes tem uma pessoa que ela tem um chamado para ser um empresário, ela quer ser pregadora. Não. Como empresária, ela vai ganhar mais almas do que sendo pregadora. E tem aquele que vai ser pregador e ele quer ser empresário, que eu já vi muitos casos na obra de Deus. O cara está pregando, ele deixa o chamado dele para se tornar um empresário. Acabou com a vida dele. Naquele grande dia, o cara vai estar perdido. Pena que não dá para mim postar esse vídeo para vocês aqui, mas eu vou ver se eu encontro o vídeo. Eu tenho ele, eu vou ver como que eu faço para mandar para vocês. Ou passar nos cultos aqui. É muito forte. Então guarde isso no coração de você. Quando você faz a obra, você vai se fortalecer, é um alimento. Pastor, eu estou triste, estou desanimado. Aí às vezes tem pessoas que às vezes estão tristes, aí deixa de fazer a obra. Está passando por uma luta, deixa de fazer a obra. Aí vai ficar mais fraco, vai cair, vai fracassar. Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Continuando, vamos lá. Diz assim, 3 coisas acontecem quando fazemos a vontade de Deus. Está lá. Primeiro, deixa-nos forte e o quê? De pé. Foi o que eu falei. Então está aqui, poxa pastor, quando eu faço a vontade de Deus, então o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar mais forte e eu vou permanecer de pé. Em João capítulo 4, o versículo 34 está escrito, está na folhinha mesmo. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Pronto, foi o que Jesus disse. No estudo aqui, continuando, diz, a vontade de Deus nos sustenta em meio às lutas. Não desanimamos e não desistimos. Temos problemas como todas as pessoas, mas por fazer a vontade de Deus, permanecemos como igreja? De pé. Os discípulos perguntaram, será que alguém deu algo para ele comer? Ao responder o mestre, não falou de uma comida física, mas espiritual. Jesus disse que a sua comida era fazer a vontade do Pai. Isso é o que o deixava, o que a igreja? Mais forte. Então é isso que é interessante. Quando você anda com Deus, você faz a vontade de Deus, isso vai te deixar mais forte. Ah, pastor, eu deixei de fazer a vontade de Deus, o que vai acontecer? A desobediência vai te deixar mais fraco. Poderia dar o exemplo aqui, né, do Jonas. O Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Deus deu uma direção para ele, ele foi em outra direção. Fica fraco, vai começar a afundar, vai começar a perder. E quantas pessoas às vezes têm perdido na vida? Lembrando, se eu faço a tua vontade, será que a vontade de Deus é mesmo a nossa vontade? Vamos lá. 2, a pessoa que faz a vontade de Deus, o que acontece com ela? Ela tem uma visão que privilegiada. Ela vai enxergar além, ela vai ter uma visão além, amém? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede a terra, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. João capítulo 4, versículo 35 ao 36. Os discípulos diziam que faltava meses para a ceifa, mas Jesus disse que já era o momento do quê? Não, Senhor, ainda, falta tempo ainda. Ainda tem tempo para a gente colher. O Senhor falou, não, o tempo da colheita é agora. Olha aí, A visão de Jesus era melhor do que a dos discípulos. É a mesma coisa hoje. Qual é a melhor visão? A nossa ou a de Jesus? Ele enxerga além.
Você enxerga só até onde a sua visão consegue ali enxergar. Jesus, ele vai muito além. Quem faz a vontade de Deus tem a visão melhor do que a dos outros, do que as demais, pois consegue ver o que ninguém vê. O exemplo do profeta Eliseu, que viu um exército de Deus enquanto o seu moço não enxergava. Está lá em 2 Reis, capítulo de número 6, versículo do 14 ao 17. A visão de Eliseu era melhor, porque ele fazia a vontade de quem, igreja? De Deus. Creia, os campos estão prontos. Vamos ver aqui rapidinho, 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Coloca para mim no telão, para mim. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14. Então diz assim, ó: então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhes disse: ai, meu senhor, o que faremos? Veja, quando o moço aqui, do profeta, ele acorda, ele abre a janela ali, a porta, quando ele olha para fora, a cidade estava cercada. Primeira coisa que ele fez, imagino eu, que ele coloca a mão na cabeça e fala: ai, como está escrito aqui, ai, meu Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Já era, não tem saída. A cidade está cercada. Era o que ele estava vendo. Era a visão dele. Para ele ali não tinha saída. E às vezes, muitas das vezes, é a nossa visão. Você está olhando assim para uma situação que você está passando, não tem saída. Você está vendo o agora. Você não está vendo além. Olha o que diz o 16. E ele lhes disse: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão o quê? Agora o profeta fica tranquilo e tenta tranquilizar o menino. Fala: fica tranquilo. Mais são os que estão conosco. Aí imagino eu, o menino olhando lá, falando: mas como assim? Só está nós dois aqui. Olha o tamanho do exército que está ali fora. Imagino que ele fica pensando. Aí o profeta dá a palavra, olha o 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E o que aconteceu? Agora ele tinha uma visão privilegiada. Essa visão que Deus quer te dar, irmãos. Diz assim: e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de quem? De Eliseu. Diga glória a Deus. O exército que estava com Eliseu era maior do que o que estava ali com o inimigo, amém? Então é a mesma coisa hoje. O exército que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está tentando te cercar, está tentando te destruir. Às vezes você está ali, sabe, com medo. Quando você faz a vontade de Deus, você vai ter uma visão privilegiada. Você vai enxergar melhor do que os outros. Você vai ter uma visão de fé, amém? Vamos continuar aqui. Ele diz assim, 3, vamos lá para o 3, já para finalizar. Aquele que faz a vontade de Deus, o seu juízo é justo e verdadeiro. João capítulo 5, versículo de número 30, diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quando o seu juízo é justo, dificilmente você será enganado. A pessoa que não faz a vontade de Deus vive dando cabeçadas na vida e nada dá certo, e vive sendo o que, igreja? Enganada. Aqui o resumo: quem faz a vontade está sempre forte, tem visão melhor e também não é mais enganado. Mas veja, então, primeiro, o que é um juízo justo aqui? Espera aí, juízo, a pessoa que faz a vontade de Deus, ela tem juízo justo. O que é juízo justo aqui? Ela não vai viver tropeçando, ela não vai tomar decisões erradas, não vai viver dando cabeçada na vida, ela vai acertar nas suas escolhas. Olha a importância de você fazer a vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus. Aí só para resumir aqui de novo, já citei aqui, então o que acontece quando uma pessoa faz a vontade de Deus? Primeiro, você aprendeu aqui, ela sempre vai estar forte e sempre vai estar de pé, independente das lutas, independente das batalhas, sabe, ela vai estar sempre forte, porque ela está fazendo a vontade de Deus, não a dela, e ela vai estar de pé. Segundo, nós aprendemos aqui, ela vai ter uma visão privilegiada.
privilegiada, ela vai enxergar melhor do que as demais pessoas. Mas por quê? Porque ela está fazendo a vontade de Deus. E para finalizar tudo, ela não vai ser enganada. Quando você faz a vontade de Deus, você não vive errando, não vive dando cabeçada na vida, sabe? Não vive aí, sabe, tropeçando, caindo. E o principal, Deus não vai deixar você ser enganada. Ele vai mostrar tudo para você. E não fique triste não quando Deus te mostrar tudo, viu? Pode ter certeza que quando Ele mostrar tudo, você tem que se alegrar. Porque às vezes é um livramento que Deus está te dando. Pastor, mas eu queria tanto isso. Mas Deus não queria. Porque Deus tem o melhor para mim, Ele tem o melhor para você, tem o melhor para essa igreja, em nome de Jesus, amém? Seja feita a vontade de quem? De Deus. Está disposto a fazer a vontade de Deus? Quem está disposto a fazer a vontade de Deus? Então faça a vontade de Deus. Você não tem que fazer a vontade da sua mulher, do seu marido, sabe, dos seus filhos, não. Faça a vontade de Deus e com certeza Deus ele vai te honrar em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Coloque sua mão no seu coração. Feche os seus olhos agora, vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu me coloco aqui diante de Ti, diante do Senhor, diante da Tua presença para Te buscar, para buscar a Tua face agora. Nós ouvimos a Tua voz, sabe, rezar, como muitos lá fora dizem, né, o Pai Nosso, ou às vezes até mesmo nós aqui dentro, orar o Pai Nosso, é fácil, mas e viver o que está escrito, como nós aprendemos hoje, quando nós falamos, seja feita a Tua vontade, isso é muito bonito, Senhor, mas será que quando a nossa vontade entra em conflito com a vontade de Deus, nós estamos dispostos a deixar o nosso eu, a nossa vontade, para fazer as vontades do Senhor? Jesus, olha para a Tua igreja, olha para o Teu povo, nos ajude a fazer a Tua vontade, nos ajude a viver os Teus sonhos, a obedecer a Tua palavra, a Te honrar, meu Deus, andar, meu Deus, ali nas direções do Senhor, assim como Davi disse, Senhor, guia os meus passos nos Teus caminhos, Senhor. Guia, Pai, os nossos passos nos Teus caminhos. Se alguém aqui ainda não se batizou, Pai, nas águas, que esta pessoa tome a decisão de se batizar. Usa-nos, Senhor, seja para evangelizar, para levar a palavra. Se tem alguém aqui ainda que não está devolvendo o dízimo, hoje tome a decisão, irmão, de você começar a dizimar. Essa é a vontade de Deus. Não vai te faltar, irmão, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não vai faltar, pelo contrário, Deus ele vai mandar mais para você. Seja fiel. É para liberar o perdão, libera o perdão. Sabe, para aquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que falou mal de você, fala para Deus, Deus, eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano. Se essa é a Tua vontade, Deus, eu perdoo, porque às vezes a nossa vontade é brigar, discutir, sabe, às vezes até mesmo tentar arrancar a cabeça daquela pessoa, sabe, não faça isso. A vontade de Deus é que você perdoe então. Lembre-se, você que ainda tem pai e mãe, honre teu pai, honre tua mãe. Procure obedecer ali as autoridades. Senhor, nos ajude, nos capacita a obedecer às nossas autoridades, logicamente ali quando elas estão de acordo com a Tua palavra, de acordo, meu Deus, com o que o Senhor está falando, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, seja conosco, Pai, seja, meu Deus, conosco, seja, meu Deus, com a Tua igreja, Pai, visita, Jesus, aqui cada irmão que nos acompanha, em nome de Jesus. Declara assim: a quem tenho eu nos céus além de Ti. Declare: não há na terra, e não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Declare: estou apaixonado, estou apaixonado, desesperado de amor, desesperado de amor.
estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte, e construirei no cume do monte um altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Diga para ele: estou apaixonado. Estou apaixonado. Então declare de todo o seu coração: o que fazer? O que fazer? Para onde? Para onde? Se só tu tens as palavras da vida eterna. O que fazer? O que fazer? Pra onde? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Isso, o que fazer? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras da vida eterna. O que fazer? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras da vida. Só a igreja declarando agora: o que fazer? O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras da vida. O que fazer? O que fazer? As palavras da vida. Então fala para ele: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida, abro mão dos prazeres, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Diga para ele: estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado por esse ensinamento, Senhor. Queremos fazer a tua vontade. Que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas. Que as tuas vontades prevaleçam, Pai, para a tua glória. Pode aplaudir Jesus em forte.